Se você ainda não sabe como adaptar seu evento para o digital, a gente quer te ajudar, tá? O TD é especialista em eventos online, não só na produção e organização, mas na atração de audiência qualificada para você falar com quem realmente se importa com seu conteúdo. É por isso que hoje estamos aqui com a TD Web Conference, que tem mais de 100 mil inscritos, 115 palestras e é conhecido como um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital. Manda um e-mail para contato@transformaçãodigital.com para a gente melhorar os seus resultados. E aí pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, e vou estar aqui com vocês nas mais de 80 conversas que a gente vai ter com esses nomes super interessantes que vão estar aqui trazendo cada vez mais insights para vocês. Agora a conversa é com a Amanda Graciano, ela é Head de Portfólio e Business Development do IDEXO. Antes de tudo, muito obrigado por estar aqui conosco, Amanda. Que isso, Igor, muito obrigada, eu que agradeço o convite e espero poder somar aí nessa semana inteira de conteúdo sobre inovação e tudo sobre esse mundo aí que está mudando. Certamente. Falando desse mundo que está mudando e inovação, né? Como que você está vendo esse momento agora? Eu acho que todo mundo até tem um meme que ficou famoso aí na internet esses dias, né? Bom, quando a gente vai estar vendo, esse meme já vai estar velho, mas aquele que promoveu a transformação digital na sua empresa, né? O C-Level, ou não sei o que lá, ou o coronavírus. Acho que todo mundo está nesse momento, né? Na sua casa aí mesmo, a gente estava falando, 6 pessoas fazendo home office na sua casa, eles já eram acostumados a isso? Não, eu acho que no máximo eu e talvez a minha irmã, que agora começa a trabalhar, ela está trabalhando um pouco com aceleração de startups, fazendo estágio agora, eu acho que isso é um pouco mais familiar para ela. Mas de resto não, eu tenho um irmão que é personal trainer, educador físico, então imagina, é uma profissão que é o contato físico, é o dia a dia, é muito presencial, e meus pais trabalham em hospitais, né? Então não tem como uma farmacêutica fazer home office, né? Exato. Então é muito diferente, assim, esse trabalho é um cenário muito novo para todo mundo. E aqui é uma galera, né? Então também não tem internet, ninguém planejou um plano para suportar 6, 7 pessoas trabalhando o dia inteiro no computador. E não só isso, como também as empresas, né? Assim, você trabalha no IDEXO, você trabalha com startups, são empresas que já são, de uma certa maneira, mais digitalizadas, mas como que você tem visto o mercado encarando esse novo momento? Então, como que eu estou vendo o mercado como um todo? Assim, as startups, sim, mas mais por elas terem um mindset mais focado em se adaptar rápido do que necessariamente por serem startups. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem um cenário que a gente tem startups migrando 100% para o digital. Isso não quer dizer que sempre isso aconteceu, ou sempre aquele negócio era digital. A gente tem startups já devolvendo escritório, algumas coisas para manter o fluxo de caixa mais saudável. A gente começa a ter um cenário com startups demitindo, mas não necessariamente porque nossa, a primeira reação é cortar custos e custos é pessoal. Mas é também porque é uma reação, talvez, nesse cenário, mais saudável hoje eu demitir do que eu esperar 2, 3 meses para demitir e eu não ter caixa para fazer essas demissões. Então, eu acho que sim, as startups, uma boa parte, conseguem reagir mais rápido a esse cenário. Mas também eu começo a ver grandes empresas, ambientes que talvez eram impossíveis se pensar um home office coletivo, 2, 3 mil pessoas fazendo home office ao mesmo tempo, e é um cenário que é real, né? É quase que um grande teste do home office, né? Eu li algumas coisas nas últimas semanas, que é um teste quase que mundial para provar que home office, em alguns cenários, ele funciona. Eu não acho que home office, em 100% dos casos, funciona, mas a gente tem feito um teste, eu acredito que ele é positivo sim, e as startups, eu acho que elas só se adaptam mais rápido a esse cenário. Acho que essa é a maior vantagem. Mas eu acho que esse teste está sendo feito de uma maneira correta também, que assim, as pessoas não estão tendo distração, né? Então elas estão em casa focadas no trabalho. Não sei se em outro momento as pessoas entenderiam que ou teriam a mesma facilidade para desenvolver os trabalhos no home office numa outra situação, né? Com a mãe chamando, com a loja aberta, com o shopping aberto, com o restaurante aberto. É uma outra situação também. Podendo sair, né? Tem isso, verdade. Mas como que você está vendo assim, e tudo isso, né? Como você falou, as startups acabam, pela natureza delas, adaptando melhor a mudanças, mas isso é algo que as grandes empresas cada vez mais têm procurado buscar para elas também, né? É um pouco do que você faz no IDEXO, imagino, né? Porque são startups que funcionam dentro do ecossistema ali da TOTVS, que é uma grande empresa, e a TOTVS fica ali do lado aprendendo bastante, trocando experiência também, né, com essas empresas.
Como que funciona essa ligação assim, de startup Eu falei alguma coisa errada? Não, mas é quase isso, tem um pouco mais. Não, vou lá, mas como que é essa relação de startups com grandes empresas? Como que você trabalha isso? Tá, eu acho que um ponto importante quando a gente pensa em grande empresa, antes de eu falar um pouco de como que é a nossa experiência lá no IDEX, eu acho que ela tem dois grandes vieses. Ou é para a grande empresa ganhar escala ou ganhar eficiência. Uhum. Então, por exemplo, né, no nosso próprio dia a dia, eu tenho um ERP, um grande software que ele entrega diversas coisas. Mas pode ser que especificamente para aquele setor eu não precisaria de um software tão grande. Uhum. Ou tem mais uma coisa que eu poderia fazer e hoje eu não consegui ter isso como feature, mas eu tenho uma startup que faz e não justifica eu gastar tempo desenvolvendo aquilo. Eu posso ter uma parceria comercial, uma parceria de produto também. Então, no nosso dia a dia, dentro do IDEX, junto com a TOTUS, é mais ou menos nesse sentido. Uhum. Então, a gente trabalha bastante tendo startups dentro do nosso dia a dia, startups do nosso portfólio, que de alguma forma vão agregar para o nosso cliente final. Uhum. Aí, por isso que eu brinquei que é isso, mas não necessariamente isso, porque dentro do nosso dia a dia, até quando você olhar um pouco empresas que trabalham com startups, isso é algo relativamente novo. Então, normalmente, a grande empresa ela procura startups para melhorar o seu ambiente interno. Uhum. E depois ela pensa no cliente final, né? A gente acaba fazendo as duas coisas, sempre com foco mais no cliente. E também pensando que a TOTUS, que é o principal, que é o nosso mantenedor hoje dentro do IDEX, ela tem uma boa parte dos clientes são pequenas e médias empresas e são muitas empresas. Então, a possibilidade que a gente também acaba dando para as startups é de uma escala. Uhum. Então, você consegue fazer para você faz para 3 mil, você faz para 4 mil. Então, quando a gente faz testes também com as startups, os pequenos pilotos, antes dessas parcerias comerciais, a gente fala de testes já em grande escala e que aí, para a teoria, é praticamente dar a cauda longa para as startups. Né? O desafio não é só ter um software legal que resolve problemas e que tem uma boa aderência e usa tecnologia. O desafio também é você ter clientes que vão se conectar ao que você está fazendo. Então, a gente acaba fazendo isso. No dia a dia, quando a gente fala de grandes empresas, eu vejo muito uma necessidade de olhar para fora. Sabe quando você está fazendo a mesma coisa e você está muito viciado porque você não tem o olhar de fora? Eu acho que esse trabalhar com startups traz muito essa realidade, assim. Que é conseguir olhar de um jeito novo, um olhar novo, fazer uma coisa nova. E aí, no fim do dia, sempre ou para ganhar escala ou para ganhar eficiência. Os dois lados, a startup e a grande empresa. E isso é inovação, talvez? Ganhar eficiência ou ganhar escala? O que é inovação para você? Inovação para mim é fazer coisas novas. E aí, para não ficar, nossa, que mágico, no contexto do mundo da tecnologia, sem dúvida, usando tecnologia, e depende muito do contexto. O que eu falo do contexto? Primeiro que tecnologia, ela é entendida diferente à medida que o tempo passa. Então, hoje a gente está muito apegado num contexto de que tecnologia é usar computador, é usar inteligência artificial. Isso não necessariamente é igual a 100 anos atrás, a 200 anos atrás, quando a gente fala de tecnologia. A roda, em algum momento, foi considerada tecnologia, o fogo. Então, é importante a gente entender isso. E justamente por isso eu falo de contexto. Porque hoje, na nossa bolinha, vamos dizer assim, a gente tem de tecnologia como usar computador e usar inteligência artificial, e eu vou pensar e o computador vai pensar para mim, etc. Mas existem alguns lugares do mundo que não tem nem saneamento básico, que as pessoas não têm nem televisão. E isso lá vai ser inovação, isso lá vai ser tecnologia, porque elas vão ter acesso à informação de jeito completamente diferente. Então, acho que informação tem esse quê de contexto que às vezes a gente negligencia. E a gente passa a considerar que, eu estou usando a internet aqui, poxa, é uma puta de inovação. E dependendo do lugar, não tem sentido nenhum ter internet. Porque lá os contextos e os problemas são outros. Acho que inovação a gente sempre vai ter esse quesinho. É fazer algo novo, mas o contexto é muito importante. E talvez facilitar algo que é feito de outra maneira. Muita gente quer reinventar a roda, né? E às vezes não é isso. Não. Acho que no final do dia sempre resolver um problema, né? Sim. E problemas podem ser resolvidos de problemas ou oportunidades, né? Porque normalmente a gente acaba colocando problema como se fosse assim, nossa, o maior BO do planeta Terra, e não necessariamente. E o contexto é isso, porque às vezes a gente não precisa de um canhão para formiguinha, né? Esse nosso dia a dia é muito comum a gente escutar isso. Nossa, isso é gigante, não precisa de tudo isso. E realmente não precisa. E tem casos muito interessantes. Eu gosto muito de um termo que eu escutei há muitos anos atrás, que é inovação frugal. Que é justamente a inovação que vai fazer diferença na vida das pessoas, né? Que muda a vida das pessoas, que é um pouco do que eu acredito. Mas
por exemplo, um filme que tem na Netflix que chama O Menino que Descobriu o Vento. E aí, nesse filme, ele não inventou nada. Ele simplesmente pegou várias coisas que ele estudou na biblioteca e conseguiu levar para a comunidade dele, para o pedacinho lá onde ele morava. Ele conseguiu fazer com que a água chegasse até a plantação e eles não morressem de fome. Algo que é no continente africano, mas assim, algo que talvez na Europa e nos Estados Unidos fosse extremamente óbvio. Mas o contexto dele era zero óbvio e ele conseguiu levar renda, dignidade, o básico. Então, acho que essa coisa da inovação é que às vezes a gente negligencia e isso, de fato, é inovação. Assim, muda mais vidas, né? Mas tem coisas que também não deixam de ser inovação. É que muita gente também tem confunde essas coisas e acha que inovação e criatividade é da área de marketing, da área de publicidade. Esse aí é um exemplo que não, né? É resolver problemas em qualquer situação, em qualquer cenário. Sim, sim. Eu não lembro de quem que eu ouvi, mas é uma frase que para mim marcou muito. Quando eu comecei a estudar coisas que são inovação, como resolver problemas, é que criatividade é a arte de resolver problemas. No dia que eu ouvi isso, eu falei, então pronto, resolvi. Todos os problemas ligaram todos os pontinhos. E eu fiquei mais tranquila, porque eu fiquei, putz, eu não sou uma pessoa muito criativa. Ligando isso talvez a fazer arte, né, peças gráficas, como se criatividade fosse só isso, mas na verdade a gente usa a criatividade, usa o nosso repertório para fazer quase tudo. Praticamente tudo que a gente faz, a gente acaba acessando alguma informação do passado. Mas o que você acha que acontece nas grandes empresas para que isso não aconteça da melhor maneira? Porque assim, você já trabalhou aí no IDEXO agora, mas antes já trabalhou com o Saint-Gobain, já trabalhou com Ferreiro. Quando você chega nessas grandes empresas, qual que é a grande dificuldade, a grande barreira para que elas não sejam tão criativas quanto elas poderiam ser? Ou tão inovadoras quanto elas poderiam ser? Tem a ver com cultura? O que acontece? Não, acho que tem a ver um pouco com perspectiva. E tem um pouco a ver com essa capacidade de se adaptar ao novo mais rápido. Então, entende que à medida que a empresa cresce, até mesmo uma startup, ela não deixa de ser um negócio, uma empresa. À medida que essa empresa cresce, você começa a ter mais pessoas na cadeia para tomar a decisão. O que a gente acaba chamando que é burocratizar os negócios. Exato. E aí, quando a gente passa a burocratizar, a burocracia ela é muito boa para muitas coisas. A gente não pode falar que a burocracia, nossa, é um grande inimigo, porque não é. Ela impede com que tomadas de decisões na cadeia façam besteiras, mas ao mesmo tempo também ela deixa muito enrijecido todos os processos. E a inovação, para mim, passa um pouco por processo, né? Então, à medida que a empresa cresce, a tomada de decisão, por exemplo, é muito comum. Você tem o dono, talvez uma pessoa ali que faz a gestão do resto do time e o time. Então, é muito rápido. Numa grande empresa, você vai ter, principalmente das multinacionais, você tem o VP global, o VP Latam, o VP Brasil. Você tem 10 pessoas, 5 pessoas na tomada de decisão. E eu acho que isso começa a fazer com que o processo de inovação seja mais lento. O lado da perspectiva é que, por exemplo, você citou algumas empresas que eu trabalhei na época que eu trabalhava na Liga Ventures, né? Tanto a Saint-Gobain quanto a Ferreiro. É difícil, por exemplo, a Saint-Gobain existe há quase 300 anos, um pouco mais. É difícil eu dizer que uma empresa que existe há tanto tempo não é inovadora. Claro. Ao mesmo tempo que a gente tem a Ferreiro, que criou a Nutella e muitos outros chocolates, que ela também não é inovadora. Então, eu acho que tem um pouco da perspectiva, porque às vezes a tecnologia ela é percebida de formas diferentes, né? E eu acho que essa coisa da perspectiva, eu acho que ela muda, sem dúvida. Ela é sempre uma coisa que vai mudar. Mas você acha que é viável as empresas, como você falou, que tem várias camadas aí de hierárquicas, existe uma maneira de achatar isso? É fácil achatar isso? Qual é o caminho para as empresas conseguirem ter mais agilidade? Empresas que têm esse cenário, né, de cultura ou de estrutura mesmo? Acho que passa sempre por cultura. Porque uma coisa é eu ter muitas pessoas na cadeia para tomada de decisão, mas sem que isso necessariamente vai enrijecer o processo. Então, como mudar? Por exemplo, uma coisa que está acontecendo agora. A gente tem, num prazo muito menor do que 15 dias, muitas empresas entrando em home office. Isso pode ter acontecido por 2 cenários. Ou as pessoas se revoltaram e falaram, hoje eu não vou trabalhar, e ficaram em casa, enfim, por medo de transmitir a doença, por medo de ser contagiado e tudo mais. Ou veio de uma tomada de decisão da liderança de quem está acima.
nos dois lados, as empresas tiveram que se adaptar extremamente rápido. Porque se eu tiver quase que um monte, né, as pessoas não quererem trabalhar, eu também não consigo demitir em larga escala e não faz sentido nenhum demitir essas pessoas, porque o cenário é muito atípico. E do outro lado, eu sendo o gestor de muitas pessoas, eu não responder rápido a uma situação dessa, eu também estou tendo um problema. Sim. Então, acho que isso passa muito por cultura. E eu acho que esse cenário ele é benéfico nesse sentido, porque basicamente a cada semana é quase que um ano novo de novo, assim. A gente precisa planejar e replanejar toda semana. Eu acho que esse grande teste que a gente está vivendo nesse último período, ele é o que as startups fazem toda semana. Assim. Exato. Essas ferramentas ágeis, né? Sem dúvida nenhuma vai passar por cultura, e a cultura das empresas, tanto pequenas quanto grandes, vai mudar. Exatamente. Não é porque eu acho que vai mudar, ela já está mudando, a gente está passando por um de mudança. E ela é mudança de cultura. E aí depois vem as outras. Uma vez que você começa a mudar a cultura, que é o coração, as outras mudanças, ela vem, vai passar por processo, vai passar por ambiente de trabalho, as outras acabam sendo consequência. E o legal é que é consequência, vem naturalmente, né? A partir do momento que você dá o primeiro pontapé. Eu acho que é isso que as empresas vão começar a entender agora. Agora, quando comparo isso lá fora com o Brasil, você vê a diferença? Modelos de estruturas de empresa brasileiras e lá fora, inovação aqui tem espaço mais que em outros lugares ou menos que em outros lugares? Como que você avalia isso? Sim, mas depende do lugar que a gente está falando. Acho que o modelo brasileiro ele segue bastante o modelo norte-americano. E aí, eu nunca fui aos Estados Unidos ainda, é um lugar que eu não conheço. Mas é muito comum a gente ver coisas acontecendo lá e dá 6 meses acontece no Brasil. Ou algumas empresas mudam o modelo de negócio por lá e aí dá 6 meses tem startup começando a pivotar o modelo de negócio aqui. Então eu brinco que às vezes olhar para o mercado norte-americano é quase olhar para o futuro, porque com certeza alguma das coisas que estão ali vem para o Brasil. Um exemplo são eventos que esse ano vários não aconteceram, né? Mas por exemplo o SXSW, que é um evento super conhecido, quase tudo que acontece naquele evento as pessoas comentam, dá um tempo no Brasil alguns empreendedores começam a executar. Então, eu acho que é o mercado mais similar que o nosso, sem dúvida nenhuma, é esse. Olhando só para o Brasil, eu percebo que tem muito espaço. Tem muito espaço por diversos motivos. O principal é que, por ser um país tão grande, o Brasil puxa muito que a inovação até na América Latina. Então, tem muitos casos de empresas brasileiras que atuam no mercado da Argentina, no México. A gente tem startups que, quando vão crescer, em vez de começar a ir para fora, Europa e Estados Unidos, elas estão começando a se expandir dentro da América Latina. Então, tem um espaço muito... E aí, se elas estão conseguindo expandir dentro da América Latina, significa que existe mercado em outros países. Então, sem dúvida nenhuma, tem espaço para crescer. E o outro espaço para crescer é que eu sou mineira, né? Sou de Belo Horizonte. Hoje eu moro em São Paulo. E eu percebo que esses dois lugares, e Floripa também, são cidades que respiram muito, muito inovação. Mas você entende que, assim, só Minas Gerais tem 300 e tantos municípios. Que tá certo que é um estado com mais municípios, Minas mas... tem 700 e tantos municípios. É mais ainda. É muito município. É o estado que tem mais municípios. Então, imagina, existe espaço para a gente inovar em muitos lugares. Eu não acho que é o Sudeste que vai salvar o Brasil. Eu não acho que é só todo mundo indo para São Paulo, que foi o meu exemplo, mas eu não acho que as pessoas precisam todas ir para São Paulo para pesquisa de inovação. E a gente começa a ter um movimento, e principalmente talvez por causa da Covid-19, das pessoas voltarem para as suas cidades e continuarem lá no tempo. Então, tem muito espaço para crescer e principalmente começar a sair dos grandes centros. Porque isso vai fazer muita diferença e a gente vai aprender coisa nova, né? Sem dúvida nenhuma, nos lugares mais extremos, eles estão resolvendo problemas. Embora eu não saiba como, eles estão resolvendo problemas. E eu acho que isso que você falou é legal, assim, porque inovação, a gente está falando muito de inovação no sentido de criar algo dentro de empresas, mas inovação também pode ser inovar na minha vida, seja empreendendo, seja fazendo algo diferente, seja criando algo para minha casa, para minha família. Agora, como que você acha que é possível, até na questão da educação mesmo, a gente fazer com que as novas gerações tenham sejam mordidos para esse bichinho, sabe? Tenham isso na cabeça, tenham isso como mindset mesmo, como um objetivo para a vida. É possível? Começa por aí, né? É possível a gente treinar essas pessoas? Acho que é possível, sem dúvida nenhuma. Mas mais do que ensinar as novas gerações, a gente tem que ajudá-los a não desaprender. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente como somos mais novos, a gente é muito curioso, criança é extremamente curiosa, a gente aprende muito mais rápido quando mais novo, mas justamente porque a gente não está muito viciado, né? Porque todo mundo tem a sua caixinha, todo mundo tem o seu vício, e quando criança, não necessariamente. Então, eu acho que a gente tem que tentar não cortar as crianças e não cortar essa criatividade. Porque criança resolve o problema de uns 20 jeitos diferentes.
Aí a gente vai crescendo, surge um problema no trabalho, a gente não consegue achar uma solução porque só sabe usar uma única coisa. Então, acho que é não ajudar as crianças a não desaprender. Uma vez que a gente desaprende, tem uma coisa... Alguns anos atrás, fui speaker num TEDx, em BH, e eu falo bastante disso nesse TED. Ele é um pouco como empreenda-se, né? Que é usar o mesmo modelo que a gente pensa para startup. Então, Canvas, você pensar seu modelo de negócio, você pensar para sua vida. Porque todo mundo tem um modelo de negócio, né? Saindo aqui da filosofada, mas todo mundo vai ter parceiros chaves, todo mundo vai ter algo que faz muito bem e algo que precisa aprender, todo mundo vai ter como chegar nesse lugar. Então, como que eu chego lá? Qual que é o mercado que eu atuo? Como que eu posso crescer nesse mercado ou como que eu migro de mercado? Tudo isso uma startup faz, uma empresa precisa criar seu modelo de negócio. Então, se a gente também tem um pouco essa forma de pensar, a gente consegue se empreender, que é o que está acontecendo hoje, que a gente tem muitas pessoas mudando de carreira. Eu sou economista de formação, embora eu tenho certeza que tudo que eu aprendi na faculdade me ajuda no meu trabalho, ao primeiro olhar parece que não. Parece, nossa, que uma economista está indo trabalhar com startups? Então, mas isso também não quer dizer que tem um plano por detrás disso, né? Acho que todo mundo precisa ter um plano. E dá para a gente ter umas 3 ou 4 profissões ao longo da vida. Então, acho que esse plano e talvez a gente se assemelhar bastante os modelos de negócio das startups, ou pelo menos um business model Canvas, já ajuda na vida. Eu acho que ajuda bastante a gente começar a se guiar para empreender. Certamente. Bom, você citou aí seu TEDx, né? Quem quiser acompanhar o TEDx muito legal de 2018, está disponível no YouTube, só procurar lá TEDx Amanda Graciano que vocês vão encontrar. Bom, Amanda, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma coisa que você pensou aí de mensagem para o pessoal que está assistindo, que tá enfrentando isso nas empresas, né? Como tirar a travinha, como destravar a inovação dentro das empresas e dos lugares onde elas vivem? De dicas? Acho que o principal é assim, gente, é novo, o novo dá medo, o novo assusta. Fazer diferente do que a gente está acostumado não é tão trivial. Então, dá uma olhada nos desafios que outras pessoas passaram, principalmente quando a gente está falando agora de crise econômica e usar novas tecnologias para resolver isso. Crise igual essa ninguém passou até hoje na história da humanidade. Mas crises de como que você olha para o seu negócio e tenta reestruturá-lo, ou de como que você olha para a sua equipe, como que eu faço gestão de pessoas nesse ambiente remoto, como que eu também dou segurança para o meu time, enquanto a gente não sabe muito bem o que fazer, e todo mundo sabe que mesmo você como gestor tem suas dúvidas. A gente tem muito conteúdo, e principalmente nessa temporada tem vários conteúdos também sendo distribuídos online. Uma plataforma que eu gosto muito de usar é o próprio LinkedIn. Então, a gente tem grandes gestores e gestoras produzindo conteúdo por lá. Tem sido um ambiente de bastante troca, principalmente nesse ambiente de crise. Se conecte com as pessoas, porque, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de networking, é uma das coisas que mais vai avançar. E o networking nesse mundo de transformação digital, ele é extremamente importante. Então, se conecte com as pessoas que vocês estão vendo por aqui, se conecte também com quem está compartilhando esse conteúdo em outras redes, que, sem dúvida nenhuma, isso vai fazer diferença lá na frente. Perfeito. Bom, você falou de LinkedIn também, você é uma top voice do LinkedIn. Quem quiser se conectar com a Amanda lá ou comigo também, os nossos LinkedIn estão aqui do lado. O grupo do Telegram do Transformação Digital também está linkado aqui. A gente está sempre falando sobre entregando mais conteúdos por lá, então é só se conectar. Amanda Graciano, muito obrigado pela conversa, foi ótimo, valeu demais. Muito obrigada e até a próxima, gente. Espero que vocês aproveitem bastante todo o conteúdo. Foi um prazer estar com vocês.
Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, Federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.